Boa noite. Boa noite aí, meu povo. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Vão chegando. Bora trocar uma ideia. Quarta noite. Vamos pro nosso encontro. Nosso encontro semanal. Papos de quarta. Gente, já passou de 3 anos que eu tô fazendo isso. Já. Foi em março de 2020. Pandemia, né? Quando rolou a pandemia. Fiz a minha primeira live. Eu nunca tinha feito uma live na vida. Olha a minha camisa, que bonita. Olha aqui. Ó, fazendo propaganda. Fluxoterapia. Ganhei da Alciânia, fluxoterapeuta, irmã, e do Luciano, marido dela, irmão. Eles estão com um projeto lindo aí de camisetas com motivos, né, de expansão de consciência, de cura e cheia de carregada de energia. Um projeto muito lindo. E eu tô tendo a felicidade aqui de portar essa camiseta linda que me deram de presente da fluxoterapia. Eles me deram 2, na verdade, ó. Tem uma outra branca. Aí eu botei a preta hoje, que a preta tá mais certinha em mim. A branca ficou meio grande. A branca eu vou usar por cima quando for... Eu gosto de usar coisas e camiseta por cima, às vezes. Aí eu uso nesses casos. Ô, irmã, você tá aí? Obrigado, viu? Ó, estreando aqui a camiseta. Dá um obrigadão aí. Abraço no nosso irmão Luciano. E vamos que vamos. Vamos lá, vamos chegando aí, galera. Vamos chamando o povo pra live. 2 minutos e 15. Vou dar aquela enrolada tradicional no início, pro povo chegando. Quando chegar ali perto dos 5 minutos, eu faço o Pai Nosso em aramaico. E aí a gente dá início, né? Aí a gente começa. Tá? A gente começa. O que a gente vai falar hoje? Vamos falar sobre campo eletromagnético. Tá? Campo eletromagnético humano. É claro que vocês que já estão nesse rolê aí de cura, expansão de consciência há algum tempo, provavelmente já sabem ou já têm uma boa noção do que seja o campo eletromagnético, né? Mas eu vou procurar esmiuçar um pouco mais o que esse campo é de fato, do que ele é formado, como que ele atua, de que forma a gente pode medir, né? Ele é mensurável. A gente pode medir o campo de uma forma objetiva e de uma forma subjetiva. Então a gente pode ter uma ideia das dimensões do nosso campo objetivamente, né, em número quantitativo. Eu vou mostrar isso hoje. E subjetivamente também, através de uma análise subjetiva. E para que serve a gente saber em que dimensão que está o nosso campo? É que o campo é ele que define a nossa qualidade, tanto física, emocional, mental e espiritual. O campo afeta diretamente em todos os nossos corpos e, consequentemente, na nossa sensação de bem-estar, de prazer, de vitalidade, de clareza mental, de alegria, de discernimento, de poder pessoal, de autoestima, quando ele está expandido e harmonioso, ou tudo isso que eu falei ao contrário, né? Quando ele está contraído, e quanto mais ele se contrai, mais ele se desalinha e mais a gente perde tudo isso que eu falei, né? E aí o oposto disso vai se apresentando. Confusão mental, falta de vitalidade, baixa autoestima, os relacionamentos consigo mesmo, em primeiro lugar, começa a ficar truncado, preguiça, irritabilidade, enfim, né? Vamos discorrer bastante aí sobre esse tema hoje, tá? 4h44. Então vamos lá, vamos fazer o Pai Nosso. Boa noite para todo mundo que está chegando aí, que está dando boa noite. Fazer o Pai Nosso em aramaico. Se por acaso tem alguém que está aqui hoje numa live minha pela primeira vez,
Essa oração que eu vou fazer agora é a oração, né, que o mestre entregou na montanha de Cafarnaum, o Pai Nosso na língua original, que ele explicava, né, para os discípulos e para todos os que o seguiam, que vai muito além de uma oração formal, né? Ela é o acesso a um portal. Ela é um portal de acesso ao divino em nós, né? A energia, a consciência divina em nós. Então, o Pai Nosso a oração do Pai Nosso faz isso, essa oração que a gente conhece. Só que num nível muito mais superficial. Todos os mantras, quando eles vão sendo traduzidos, né, de língua para língua, eles vão perdendo a força. Tudo aquilo que a gente mantém, as palavras originais, a força se mantém, a energia se mantém. E com o Pai Nosso não é diferente. Então, quando a gente faz o Pai Nosso na língua original, no idioma que o Cristo falava e que nos ensinou, né, o aramaico, a gente mantém toda aquela energia crística que carregava esse mantra, tá bom? Vamos lá, então. Abvum de Bashmaya, Netkada Shimach, Tei Maukutach, Nevoeit Subiana Raikana, de Bashmaya Ach, Havlan Larmat Sum Kanan Yomana, Washbuklan Hauben Wartahen, Raikana da Fanan Shuahan Hayoben, Wella Tarlan Lenisuna, Ela Patsam Mimbesha, Metode la Re Maukuta, Wahaila Wateshburta, Lahalan Naumin. Amém. Tradução. Ó Pai e Mãe do Cosmos, origem nossa. Direciona a tua luz dentro de nós, tornando-a útil. Cria o teu reino de unidade agora. Que somente o teu desejo possa atuar dentro e junto do nosso desejo, assim como em todas as zonas de luz, em todas as suas formas. Provê para cada dia tudo o que assimilamos em pão e entendimento. Desfaz os laços dos enganos que nos prendem, assim como nós liberamos as amarras com que aprisionamos os enganos dos nossos irmãos. Libera-nos das ilusões que a superfície e a aparência das coisas do mundo nos detém. De ti nasce toda vontade reinante, a canção que se renova de idade em idade e a tudo em beleza. Possam a tua verdade, poder e canção ser o solo fecundo de onde cresçam todas as nossas ações. Assim seja. Gratidão, 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 galera. Vamos lá então. Bora, vamos conversar. Falar sobre campo eletromagnético. Um nome um nome puxado, né, para um viés mais científico, né? Mas esse mesmo nome, esse mesmo conceito a gente vai encontrar nas religiões, na religião católica, por exemplo, com o nome de aura. São coisas ligeiramente diferentes, né? Porque o termo aura ele carrega uma boa dose de componente espiritual, né? E o campo é um componente físico, né? Metafísico, metamaterial. Mas eles estão falando disso, né? A religião está falando disso que a gente vai falar aqui, só que com um cunho um pouquinho mais espiritualista. Os gregos chamavam isso de psicossoma, né? Isso que a gente vai chamar agora aqui de campo eletromagnético. E que negócio é esse, né? O que é esse campo eletromagnético, essa aura, esse psicossoma? A gente precisa entender que não apenas um corpo humano, um ser humano, mas todo o organismo vivo possui em torno de si um campo de energia. Uma semente de melancia, um sapo, uma árvore, né? A árvore em si, ela tem um campo de energia. Se a gente arrancar uma folha da árvore, aquela folha vai ter o seu próprio campo de energia, porque é uma matéria orgânica. Enfim, tudo que existe, que é orgânico, que tem vida, possui em si, em torno de si, um campo de energia, que a ciência vai chamar de campo eletromagnético. Por que campo eletromagnético? Por que é dado esse nome para essa presença metafísica
Aliás, o nosso corpo físico, ele também é eletromagnético, tá? Mas ele é mais denso. Ele tem uma natureza muito mais densa, palpável, material, né? Mas ele também faz parte desse composto eletromagnético. Lógico que muitos materiais e muitas pessoas vão discordar disso, e tá tudo bem, mas o físico não está desconectado desse campo, né? Ele é uma extensão, o campo é uma extensão disso. Então ele também faz parte disso, tá? E por que o nome é eletromagnético? Por que tem esse nome? Muito simples, é só a gente parar para pensar. Vou dar um exemplo aqui. Por que o material tal ele é audiovisual? É um recurso audiovisual, porque ele é composto de componentes auditivos e de componentes visuais. Ele tem som e tem imagem, né? Então ele é audiovisual. O campo eletromagnético segue a mesma lógica. É porque ele é composto por duas forças: eletricidade e magnetismo. É só por causa disso que o nome dele é eletromagnético, tá? Então, o corpo eletromagnético, vamos lá, entendendo isso, é esse campo de energia, podemos chamar dessa forma, que envolve não apenas um corpo humano físico, mas todo elemento vivo, tudo aquilo que é vivo. Uma árvore, uma pedra, um jacaré, uma folha, uma semente de qualquer fruta, tudo que é vivo, tudo que é orgânico, possui em torno de si esse campo de força, tá? Que é composto por essas duas vertentes, essas duas valências, eletricidade e magnetismo. Então vamos entender o que é a eletricidade e o que é o magnetismo. Eletricidade, agora vamos trazer um pouco mais de... Vamos atrelar esse conhecimento que é científico para a nossa vertente aqui, que é espiritualidade, expansão de consciência, né? O que a eletricidade e o magnetismo representam? A eletricidade é o impulso pai, é o impulso masculino. A gente pode chamar de Deus, de Yang. É o impulso que manifesta, que irradia, que expande. Então, a valência eletricidade dentro desse composto eletromagnético, nessa parceria entre a eletricidade e o magnetismo, a eletricidade, o impulso pai, o Yang, Deus, ele irradia o princípio masculino. E o magnetismo é o impulso feminino, é o Yin, é a deusa, ele atrai. E essa parceria ela está acontecendo o tempo todo. Eletricidade, magnetismo, eletricidade, magnetismo, eletricidade, magnetismo. Esse processo está acontecendo agora com você, comigo e com todos os seres, não apenas seres humanos, mas com todos os elementos vivos que possuem esse campo de força em torno de si. Está acontecendo uma reação eletromagnética, está acontecendo uma atividade eletromagnética ao entorno desses seres, né? Que irradia uma determinada informação e atrai determinadas consequências por conta da irradiação daquilo que foi irradiado. Então, tá, pode ser que no início fique um pouquinho confuso, mas vamos lá. Aí vamos para as máximas da ciência mental, do mundo do pensamento positivo, né? Eu falei até isso numa live, não sei se foi numa live ou se foi no Fluxoterapia um tempo atrás aí, que acho que foi na última live. Não adianta a gente ficar pensando positivo o dia inteiro, né? Não que seja ruim isso, mas isso por si só não vai garantir absolutamente nada em termos de sucesso, de alegria, de paz, de prosperidade, de dinheiro, de relacionamentos harmoniosos. Pensar positivo, apesar de ser bom, ele não garante nada. Por quê? Porque a matéria, aquilo que você atrai, não está relacionado com o que você pensa, mas com aquilo que você irradia, com aquilo que você emana, com aquilo que você expande. E o que você expande é um produto daquilo que você traz como crença, postura perante a vida, atitude. Irradiação é atitude, emanação é atitude. E a atitude, logicamente, que ela é consequência daquilo que eu trago na semente, né? Aquilo que eu acredito, as minhas crenças, como que eu funciono perante a vida. Então tem gente que está irradiando alegria o tempo todo, irradiando, emanando gratidão o tempo todo, emanando força o tempo todo, emanando fé, emanando
perdão, emanando paz, emanando plenitude, emanando, não pensando, emanando, que a gente pode traduzir como vivendo, vivenciando, experienciando isso, né? Vivenciando situações de... Essas pessoas estão o tempo todo atraindo situações, pessoas, contextos, oportunidades condizentes a isso. E qual é o princípio que emana? Qual é o princípio que irradia? O princípio masculino, o nosso Deus. E aí quando eu estou falando de princípio masculino e princípio feminino, eu não estou falando de homem e mulher aqui, tá, gente? Eu estou falando de princípios, polaridade masculina e polaridade feminina. Todos nós, precisamos buscar, independente do corpo que a gente vista, se eu visto um corpo de homem ou um corpo de mulher, eu preciso tentar buscar o equilíbrio das minhas duas polaridades. É por isso que na fluxoterapia tem um passo lá, quem é fluxoterapeuta aqui sabe, lá no início, onde a gente faz a harmonia, né, o equilíbrio das polaridades masculino e feminino no cérebro. Porque só isso a gente já entrega um puta benefício para as pessoas. Quando a gente equilibra esse yin e yang nos seres humanos que nos procuram, né, ou na gente mesmo. Porque a grande maioria está desequilibrado. E não importa se a pessoa é homem ou mulher, né? Tem homens 90% femininos e 10% masculinos. Tem mulheres 90% masculinas e 10% feminino. Ambos estão em desequilíbrio. Mas o homem que é 90% masculino e 10% feminino, ele também está em desequilíbrio. A mulher que é 90% feminina e 10% masculina, ela também está em desequilíbrio. O ideal, o equilíbrio é, independente se eu sou homem ou mulher, que eu tenha o meu yin e o yang em equilíbrio. Isso é... Tô falando uma novidade que tem no mínimo 5.000 anos. Né? O hinduísmo trata muito disso, os tibetanos tratam muito disso, e todas as grandes filosofias e ciências trataram muito disso. Né? E é lógico, gente, quando eu falo isso, eu tô desconsiderando totalmente sexualidade. Heterossexual, homossexual, pentasexual. Eu estou desconsiderando completamente isso. Eu estou falando de polaridades energéticas, a polaridade masculina e a polaridade feminina, para ficar bem claro, tá? Então vamos lá. Através do princípio masculino do Deus que todos nós temos ou precisamos ter, nós vamos irradiar, emanar, expandir uma determinada informação, que é uma informação de luz, de alegria, de paz, de poder, de amor, de gratidão, de fé, de plenitude, ou é uma irradiação, é uma informação de ingratidão, de agonia, de caos, de carência, de vitimismo, de falta, de pobreza. Não importa. Cada ser humano que possui esse campo está irradiando o tempo todo através do princípio masculino, através do seu yang, independente se é homem ou se é mulher, está irradiando uma determinada informação. A partir da informação que é irradiada, algo é magnetizado através do meu princípio feminino, através da minha deusa, através do meu yang, do meu yin, através do meu princípio feminino, da minha polaridade feminina. Por isso que eu tenho que ter ela presente tanto quanto eu preciso ter a masculina. Porque senão é como se eu tivesse um barco a remo, só tivesse uma pá do remo, um caiaque, e eu ficasse remando só com uma pá. Eu fico rodando só para um lado. Ah, não, é pro outro lado que eu tenho que remar. Eu vou remar só pro outro lado. Aí eu fico rodando pro outro lado. Esse barco só vai para frente quando eu tiver as duas pás remando, e de preferência com o mesmo ritmo, com a mesma harmonia, uma remada para cá, outra remada para lá, duas remadas para cá, duas remadas para lá, porque o barco não dançar, para ele reto, para ele ser efetivo. É assim que a gente precisa entender o princípio masculino e o princípio feminino. Por isso tem um monte de confusão aí agora, né? E é lógico que não é à toa essas confusões que são implantadas, né? Que confundem isso pra caraca com sexualidade, não tem nada a ver. E é lógico que o homem, naturalmente, por ele ter nascido homem, de novo, desconsidera a sexualidade aqui.
por ele ter nascido homem, ele tem a tendência de ter a energia masculina muito mais disponível e ter que trabalhar para trazer a energia feminina porque ele vai precisar dela. E a mulher também, ela tem uma tendência de ter a energia feminina muito mais disponível pelo simples fato de ela ser mulher. Mas ela precisa ter a energia masculina ali presente porque ela vai precisar dela. E o tanto que estão zoando com a cabeça do povo para fazer, por exemplo, os homens acreditar que eles não podem ser masculinos, fazerem as mulheres acreditarem que elas não podem ser femininas, né? E aí misturam tudo isso com sexualidade, colocam um monte de narrativa nessa sopa, e aí o ser humano tá aí com 20, 30, 40, 50, às vezes 70 anos e não sabe mais o que é, né? Não sabe aquilo que o caracteriza, né? Então, e de novo, vou falar isso 200 vezes nessa live. Tira a sexualidade disso que eu tô falando, não é sexualidade. Se eu sou um homem, eu visto um corpo de homem, eu tenho o meu masculino, ou a tendência que eu tenho o meu masculino muito presente, mas eu preciso trabalhar, até porque eu não fui trabalhado, nós não fomos... Porque também existe o outro oposto, né? Existe uma educação aí que acha que o homem, por exemplo, quando eu era criança, uma vez eu lembro que eu estava lavando a louça na minha casa, na minha mãe, sei lá, 8, 10 anos, a gente já ajudava desde cedo. E chegou um cara daquela velha guarda, né? E olhou assim e começou a tirar onda mesmo comigo. E ele não tava. Depois a gente viu que ele não tava falando, ele tava brincando, ele tava falando sério, ele tava tirando onda comigo, porque eu era um mariquinha, porque eu tava lavando louça, né? Então, assim, existe uma outra polaridade aí também, um outro extremo burro, que vai dizer assim: não, o homem tem que ser homem, ele não pode ter a energia feminina junto com ele. Se ele não tem a energia feminina junto com ele, ele não tem intuição, ele não tem sensibilidade, ele não tem o feeling que precisa para um monte de coisas que a vida vai pedir, ele não tem um senso de estética, ele não tem um senso de beleza, ele não tem o senso de um monte de coisa, que é da energia feminina. Então, vamos lá, vamos voltar para o campo eletromagnético. Esse campo eletromagnético, gente, ele é o responsável... Ele é o responsável a Rosana está falando que são os machistas e as feministas. Os extremos, eu vou chamar de extremos, né? Enquanto a humanidade não entender que nós não somos iguais, homem e mulher é tudo igual. Não, nós somos muito diferentes, nós somos quase espécies diferentes, né? Mas isso não significa em momento algum superioridade ou inferioridade de nenhum dos dois. Só significa que nós somos muito diferentes. Nós temos características muito diferentes. E os homens, o bicho homem, ele vem com uma série de características e ele precisa aprender ou estimular ou desengavetar a energia feminina que o ser humano, que a alma traz, porque a alma traz tudo, né? Para que ele possa viver nesse mundo da melhor maneira possível. Assim como a mulher vem com toda essa característica, essa bagagem do feminino, e ela precisa aprender a trazer essa energia masculina para ela poder viver da melhor forma possível aqui. Enquanto a gente não entender, enquanto a gente ficar caindo, a gente não, eu acho que aqui a galera tá bem lúcida com relação a isso, né? Mas o que está se colocando no mundo aí é uma puta confusão com relação a isso, né? Porque se criam narrativas para que o homem não seja homem, para que a mulher não seja mulher. Aí vem o lado oposto também, e um movimento esquisito que diz assim, o homem não pode, né? Como eu, por exemplo, lavar a louça, ou enfim, lógico que isso não existe mais. Mas existe também um movimento radical do outro lado, que diz assim que o cara tem que ser né? Na verdade, nós temos que ser humanos. Levando isso para uma visão mais global, né? Mais de processo evolutivo da humanidade, se fala muito, né? Patriarcado e paraná, esses papo chato, né? Mas assim, o planeta Terra já viveu sobre um regime matriarcal. Em algum momento, que era o
predomínio do feminino, né? Em algum momento, vamos botar aí por volta de 5.000 anos atrás, esse matriarcado deu origem a um patriarcado. Sim, a mulher foi subjugada, o feminino foi subjugado e o patriarcado assumiu. Nos dois modelos havia desequilíbrio. Por quê? Porque havia supremacia de um perante outro. E o que a gente está vendo agora, que a gente chama de transição planetária, que a gente chama de era de aquário, que a gente chama de era de luz, plano de luz, quinta dimensão, tem um monte de nome para o mesmo fenômeno, é uma era onde vai ser considerada a era do ser humano. Quem é que vai reger essa era? É o patriarcado ou o matriarcado? Nenhum dos dois, é o ser humano. O ser humano em equilíbrio. O ser humano que aprendeu que ele é um ser humano, que ele tem uma carga, desculpa aqui aí agora as pessoas que não compactuam da ideia, né, da fé, do conceito das muitas encarnações, das muitas vidas, mas as pessoas que entenderem que nós somos uma alma em evolução, e eu, Fernando Machado, hoje visto o corpo de um homem, mas com certeza estou na minha vida, sei lá, dezenas ou centenas, né, de experiências, não sei que número de vida que eu tô, mas vamos chutar aí, 180, vai, chutei, tá? Cada um de nós aqui está num número. E nessas 180 eu já fui mulher zilhões de vezes e já fui homem zilhões de vezes. Então, o Fernando personalidade, o Fernando Machado é um homem, mas a minha alma, ela é masculina e feminina. E é disso que eu estou falando quando a gente precisa aprender a ancorar, a harmonizar essas duas polaridades, porque agora eu visto uma capa, uma vestimenta masculina, mas a minha alma é muito mais do que isso. A minha alma traz todas as sementes, todas os conhecimentos, os arquétipos, tudo aquilo que eu já vivi como mulher em outras encarnações. E aí o que eu preciso fazer? Ancorar isso, trazer isso para a minha experiência humana como homem. Não posso desconsiderar isso. Porque aí eu viro o ogro. Ou, se for no outro lado, vira a Amélia, que são os arquétipos, isso não é arquétipo, desculpa, são os extremos burros, que não ajudam nada em ninguém, que denigrem, que atrapalham a evolução das pessoas, né? Então, gente, vamos lá, vamos seguir adiante. Então, esse campo eletromagnético, que traz essas duas polaridades masculina e feminina, que é a eletricidade e que é o magnetismo, ele pode ser medido. Como é que a gente mede isso? Existe um aparelho para a gente medir esse campo, né? Que é esse aparelho aqui, ó, chamado aurímetro, ou medidor de campo. Pode ser chamado de aurímetro ou de medidor de campo. Esse campo, o campo eletromagnético, ele tem um tamanho médio, ele vai de 2 a 5 metros, tá? Isso é a média do ser humano. Um ser humano médio, ele tem um campo, né? Essa circunferência, né? A partir do corpo físico, ela vai ter de 2 a 5 metros, esse raio, tá? Como é que mede? Isso aqui qualquer um pode comprar, tá, gente? Tem na Mercado Livre, bota lá aurímetro ou medidor de campo. Quando eu comprei, tava uns R$78, alguma coisa assim, já faz um tempo. Deve estar uns 100 e pouco hoje, acredito, não sei. Eu vou pegar aqui a bonequinha da Isis, a Conchita. Ou vocês preferem a bruxinha dela, com qual que eu vou medir o campo? Que eu vou mostrar, né? Vou fazer uma alusão aqui, porque isso aqui não é um ser orgânico, né? Isso aqui é um ser inanimado. Bom, mas eu vou pegar aqui a Conchita, que é mais bonitinha. A bruxinha está muito descabelada. Bom, como é que a gente mede o campo? Digamos que você tem um negócio desse aqui, você é terapeuta, ou não, você vai comprar para medir a tua família, para ensinar o teu filho a medir também, para medir o teu, porque essa é a maneira objetiva de medir o campo. Aqui vai dar uma medição exata, tá? Não é subjetiva, é exata.
Vou pegar a bruxinha pra gente... Ah, é um anjinho. Não é a bruxinha, já que tá falando que é um anjinho. Desculpa. Ô, anjinho, desculpa. Mas se é anjo, o campo vai ser muito grande, né? Ó, a gente bota a pessoa, digamos que seja o teu filho, tá? Você quer medir. Ou o teu paciente, teu interagente. Você vai passar essa pontinha, o que capta a frequência, o que capta a informação é essa pontinha aqui, o magneto, tá? Você vai passar essa pontinha aqui na pele, não na roupa. Na roupa não vai captar informação nenhuma. Você vai passar na pele, digamos que a pessoa está em pé aqui na tua frente, você está nas costas dela, tá? Exatamente assim. Você passa na pele e você segura essa haste, né? Assim, e joga o pêndulo para frente. Gente, o pêndulo aqui não vai me obedecer porque isso aqui não é um objeto animado, é um objeto inanimado, né? Mas numa pessoa, o que ele faria? Se eu esfregasse aqui no braço de alguém, o pêndulo iria começar a pendular assim, ó, para cá, porque a pessoa está aqui e ela tem um campo de energia, e o campo de energia é uma força que empurra essa haste do magneto para fora, para o lado de fora, ele está empurrando, certo? E aí a gente vai andando, bem devagarinho e bem na linha lateral, cuidar para não dar um passo à frente e nem um passo atrás, para não perder a leitura, tá? Porque o campo tem essa característica, você tem que andar ele na lateral, tá? E aí, eu não consigo, Paty, porque não aí eu vou medir aqui, eu não consigo estender o meu braço, aí eu vou caminhar, eu vou junto, não tem como fazer, tá? Tem que ser sempre uma pessoa medindo a outra, tá? Aí esse magneto vai pro lado, né? Ele vai indo para a lateral. No início, ele vai ter geralmente ele vai ter um movimento bem forte, porque no início o campo está mais forte, ele vai enfraquecendo ao longo do tempo, à medida que ele vai tomando distância, tá? Aí ele vai pendulando assim. Daqui a pouco eu ando 1 metro, 2 metros, ele já começa a pendular um pouquinho mais para o centro, mas ainda está pendulando para fora. Se ele está pendulando para fora, é porque ainda existe uma força empurrando ele. Que força é essa? É a força do campo, certo? E aí eu continuo, 2 metros, 3 metros, ele já começa a pendular bem mais reto. Vai chegar algum momento, 3,5 metros, vamos pegar uma média, 3 metros, que ele vai pendular reto. Ele vai ficar pendulando retinho, bem retinho assim, ele vai ficar assim. Eu vou soltar, ele vai ficar doido, tá, gente? Porque ele não está lendo nada aqui, né? Porque ele não está lendo, ó, tá doido. Então eu vou conduzir ele aqui. Ele fica pendulando reto. Quando ele pendulou reto, é porque ele está no limite do campo. Digamos que seja 3 metros. Então o campo eletromagnético dessa pessoa que eu acabei de ler tem 3 metros de diâmetro, tá? Aí eu sempre gosto de fazer o teste, né? Tirar a prova. Se ele está pendulando reto, se eu der um passinho a mais para o lado, o que o pêndulo vai fazer? Ele vai puxar para dentro. Ele vai ser atraído para o limite do campo. Aí eu fico brincando com ele aqui. Eu volto, ele pendula para fora. Eu vou no limite que eu achei ali, ele pendula reto. Eu vou para fora um pouquinho, ele pendula para dentro. Ele fica ali aonde é o limite do campo, tá? Essa é uma maneira de calcular quantitativamente o campo eletromagnético de alguém, tá? Isso eu vou ensinar no dia do Alquimia Pessoal. Vou fazer um Alquimia Pessoal, gente, um curso que eu fiz durante muito tempo, parei de fazer, o povo voltou a pedir. Eu vou fazer ele no dia 12 de agosto, tá? Online, Alquimia Pessoal online. Amanhã eu vou publicar ele, eu não publiquei ainda, vou publicar amanhã. Mas quem quiser já informações, link e tal, pede aí que a gente manda para vocês aí nos direct da vida, tá? Isso aqui eu ensino bastante, e como fazer, como medir, como manusear e várias outras informações do Alquimia Pessoal, né? O Alquimia Pessoal é um curso que ensina ferramentas para expandir esse campo eletromagnético. Coisas do dia a dia que fazem esse campo ficar expandido, reluzente, pleno. Entendendo que o campo é o responsável, ele é o grande responsável, o campo expandido é o grande responsável por clareza mental, alegria, entusiasmo, fluidez financeira, fluidez nos relacionamentos, vitalidade,
É ele que define. Se ele tiver expandido, você vai ter tudo isso. Se ele tiver, e ele vai, quanto mais expandido ele está, mais harmonioso ele está. Deixa eu mostrar para vocês essa imagem aqui. Ó, isso é um campo eletromagnético saudável, que a gente pode chamar também de malha eletromagnética. Por que chamado malha? Porque são fios de luz, fios de energia, né? Deixa eu fixar o comentário da Jaque aqui. Fixar comentário. Ó, Alquimia Pessoal online 12 de agosto ali. Então, quanto mais expandido é esse campo, mais vitalidade, mais alegria, mais paz, mais plenitude, mais tudo, né? E quanto menos expandido ele tá, quanto mais contraído ele tá, mais desorganizado ele tá. E aí, confusão mental, falta de vitalidade, preguiça, irritabilidade, mau humor, autoestima vai lá embaixo, os projetos começam a trancar, enfim. Então, no Alquimia, o objeto do Alquimia, o objetivo do Alquimia Pessoal é isso, aprender a expandir o campo e o mais importante, aprender a manter ele lá, aprender a proteger esse campo. Porque o que mais tem é pessoas gangorra, né? De manhã tá maravilhoso, à tarde tá uma bosta, à noite tá legal de novo, na hora que vai dormir tá deprimido. Por quê? Porque às vezes tem noção do que fazer para estar em alta frequência, para estar com o campo expandido, mas não consegue manter esse campo lá. Não tem mecanismos de proteção, não tem informações suficientes para manter esse campo expandido. Por isso que está sempre caindo, sempre caindo, sempre caindo, sempre caindo. Então, quem tiver interesse em aprender mais sobre isso, dia 12 de agosto tem uma Alquimia Pessoal, tá? É um sábado inteiro, das 9 às 19, passando esse tipo de informação, tá bom? Bom, vamos lá. O campo, gente, essa ideia de campo, também é interessante a gente saber a respeito do campo. O campo é aquilo que traz informação, que é o que faz a gente ter uma conexão imediata com alguém ou uma desconexão. É o famoso assim, ó, o santo não bateu. Quem é que já usou essa expressão? O santo não bateu, né? O que significa o santo não bateu? A informação que aquela pessoa traz, ela não é consoante com a tua. Ela não ressoa com a tua. Você está do lado de alguém, você está vendo aquela pessoa pela primeira vez, a pessoa te cumprimentou, a pessoa foi cordial contigo, a pessoa foi educada contigo, mas tu fala assim, puta, o santo não bateu. Não sei, aquela pessoa não me entrou. É a informação que está no campo dela. Talvez você encontre essa pessoa num outro dia e você não tenha mais essa impressão, sabe por quê? Porque a informação que ela está irradiando no campo dela naquele segundo dia é outra. Porque o campo não é, o campo está. Eu vou medir o campo de alguém, vai dar 3 metros, 4 metros. Essa pessoa está bem, está na média, né? Pode ser que eu vá medir o campo dessa pessoa amanhã e esse campo dê 1 metro. Por quê? Porque coisas aconteceram entre hoje e amanhã que subtraíram energia daquele campo. O campo se contraiu. A mente se desorganizou, caiu na tristeza, caiu no vitimismo, caiu na falta. Amanhã eu vou medir o campo da mesma pessoa que eu medi hoje, que tinha 3 metros, tem 1 metro. É lógico, eu não preciso ser um gênio da física quântica para saber, para entender que essa pessoa não está bem. Ontem ela estava, hoje ela não está bem. Ontem ela estava com 3 metros de campo, ela estava equilibrada. Hoje ela não está mais. Então eu falei que existe uma média ali de 2 a 4 metros, né, de campo. Acima disso, gente, acima de 4 metros, a gente já começa a falar de pessoas que estão muito bem. 5, 6, 10 metros é possível? Sim, é possível. Né? E mestre ascensionado não, né? Mestre ascensionado já tira dessa classificação. Mas pessoas muito expandidas, muito desenvolvidas mentalmente, espiritualmente, elas podem chegar a campo de 30, 40, 50 ou até quilômetros, né? Tem notícias aí, histórias de que Sai Baba, ele estacionava o carro, né? Que ia ter um evento lá no ashram dele, que quando estacionava o carro lá, a quilômetros de distância, a galera começava a ter processos de cura. É o campo dele que já ia muito na frente.
falavam a mesma coisa de Chico Xavier. Eu fico tentando imaginar o que era um campo de Cristo, né? De Jesus, quando ele chegava, né? Por isso que bagunçava o coreto, né? Quando ressoava, ele transmutava a pessoa na hora. Quando não ressoava, a pessoa entrava no ódio, não conseguia aguentar aquilo, né? Como é que vai aguentar um campo daquela envergadura dissonante? Quando é ressonante, me cura e faz com que eu acenda. Quando é dissonante, me joga lá pro umbral, né? E para baixo, o limite para baixo é o 2. Abaixo de 2 já começa a ficar um pouco complicado, tá? Abaixo de 2 metros, a pessoa já começa a entrar num quadro de tristeza, de falta de vitalidade, de carência, de vitimismo, de falta, de preguiça, de acordar de manhã e não querer viver o dia. Pode medir, que não tem erro. O campo dessa pessoa, se você está vivendo um dia a dia que tá sem vontade de fazer nada, tá com preguiça, tá de saco cheio, a vida não tá... aquela fase. Pode ter certeza que o teu campo tá de 2 para baixo. Tô bem, tô legal, tenho meus problemas, meus desafios, hoje eu não tô tão bem, mas amanhã eu vou estar. Você tá numa média. Agora, se você tá vivendo aquele melhor momento da tua vida, reluzente, transbordante, essa palavra diz tudo, né? Transbordar. Quando você transborda energia, o teu campo vai lá para as alturas, né? Aí pode medir que o teu campo vai estar em 5, 6, né? E aí essas pessoas que sobem, né? Que tem mais do que 4, 5, elas começam a apresentar, a se apresentar para o mundo de uma forma diferenciada. Não que ela é abusada ou ela é metida, não. O mundo começa a enxergar essa pessoa de uma forma diferente. É campo. Então, a forma subjetiva de medir campo, gente. A forma subjetiva é o feeling, né? Como é que você está se sentindo? Você tá numa fase da vida boa, mediana, aquela que você tem seus desafios, tem as coisas para fazer, hoje eu estou mais cansado, amanhã menos cansado, mais animado, menos animado, tá tudo bem, você não está triste, você não está jogado nas cordas, né? Você já sabe que você não tem menos de 2 metros de campo, mas você não tem mais do que 4 também, porque se você tivesse mais do que 4, você já estaria na esfera, nesse lugar da alegria, do êxtase, da plenitude. Né? Se você não está nisso e nem nisso, não está na plenitude nem na depressão, você está nessa média, que é onde está a grande maioria da humanidade, na média, né? Entre 2 e 4. Agora, tem muito mais pessoas abaixo de 2 do que acima de 4. Muito mais. Hoje. Por quê? Por motivos óbvios, né, gente? O que a imprensa bate? O que as mídias? O que o sistema promove? O sistema promove dor, promove medo, promove angústia, promove falta, promove tudo isso. Tudo isso que faz a frequência das pessoas caírem. E não promove o contrário, né? Então as pessoas, olha a importância metafísica de a gente se manter o máximo possível apartado das coisas coletivas, né? Das mídias, dos noticiários, né? Porque eles estão trabalhando o tempo todo para baixar nossa frequência, para subtrair nossa energia, que vai afetar diretamente no nosso campo, que vai afetar diretamente na nossa vida. Só que as pessoas não se dão conta disso, né? Não é. Sabe o que a grande maioria pensa? Até pessoas que têm o conhecimento que a gente tem, tá? As pessoas pensam assim, não é tanto assim. Não é tão... A galera exagera demais. Esses malucos que falam aí de expansão da consciência, eles exageram demais, não é tão prejudicial assim. Se a gente pudesse fazer uma foto, uma filmagem do que está acontecendo quando você está vendo um Jornal Nacional da Vida, a energia está sendo subtraída de canudinho. De seringa, tá? E a programação é montada para isso, né?
Mas aí não é tanto assim, tudo bem. Aí tá com a vida arrastando, tá com um problema financeiro, o casamento tá uma merda, as relações não funcionam, não gosta mais de si, a autoestima não existe mais, não tem vitalidade, não tem alegria, não tem... Perdeu o propósito, tá no tanto faz, né? É um efeito direto do plug, de você ter se plugado a um elemento, aos elementos extratores de energia, né? Assassinos de campo. É isso. Então, o que faz? O que faz esse campo ir lá para as alturas, né? Tem um monte de coisa que pode fazer no dia a dia para esse campo ir lá para as alturas. Isso eu vou falar no Alquimia Pessoal. isso eu vou ficar o dia inteiro falando lá no sábado, no dia 12 de agosto, no Alquimia Pessoal, online, tá? Quem quiser aí, chama no direct. Mas vou falar de uma delas aqui. Natureza, por exemplo. Conexão com os elementos da natureza. Pé na terra, sol, água do mar ou água do rio, ar, vento, pedra, né? Minerais, plantas, animais, natureza. Tudo que faz parte do universo, do reino da natureza. Dos reinos da natureza. Isso eleva o nosso campo. Pra caraca, beneficia o nosso campo. Se você for medir mede o seu campo. O campo é mutável, tá, gente? Ele está sempre em mutação. Ele está sempre em mutação. Por isso que não tem aquela coisa assim, ó. A gente entende quando alguém fala isso, mas não é correto, tá? A energia da Silvana é maravilhosa. Não é. A energia da Silvana é horrível. Não é. Energia não é. Energia está. Energia é matéria-prima. Essa matéria-prima, que é a energia, ela pode vibrar em alta frequência ou ela pode vibrar em baixa frequência. Ela pode estar vibrando em alta frequência hoje e pode estar vibrando em baixíssima frequência amanhã, se alguma coisa acontecer na vida dessa pessoa. E aí eu vou encontrar a Silvana na rua hoje, ela tá linda, maravilhosa, sorridente, simpática, cortês, me abraça e ela vai dizer, eu vou chegar em casa e vou dizer assim, ó, poxa, essa Silvana tem uma energia boa, né? Meu Deus do céu, que energia boa que essa mulher tem. Aí eu vou encontrar a Silvana amanhã e alguma coisa aconteceu na vida dela hoje, ela não me cumprimenta, ela é grosseira comigo, ela joga, digamos que ela seja balconista da loja, ela vai jogar a coisa no meu, nem vai olhar na minha cara e vai dizer assim, nossa, aí eu vou dizer assim, eu me confundi, a energia dela não é boa não, eu me confundi, eu estava errado ontem. Não, a energia dela não é boa nem ruim, a energia é energia, que vibra em alta frequência ou que vibra em baixa frequência. E quando o meu campo está expandido, reluzente, lindo, maravilhoso, desenhado, eu estou vibrando em alta frequência. E quando ele está contraído, porque algo aconteceu, ou porque eu deixei que subtraíssem a minha energia, agentes externos, extratores, assassinos de campo, quando eu permiti que isso aconteça, quando eu permiti que algum agente externo, ou um agente interno mesmo, uma preocupação excessiva, uma neura minha, um padrão de pensamento, um padrão de crença, também pode roubar a minha própria energia. Aí o meu campo vai lá para baixo no dia seguinte. Então ele está sempre flutuando. Está sempre flutuando. Quer saber? Se percebe. Começa a se perceber. Ou compra um aurímetro, um medidor de campo, né? Que aí fica fácil. Às vezes eu não uso, na verdade, em atendimento, gente. Eu uso pouco. Porque ele me tira um tempo do atendimento que é um tempo que eu prefiro conversar com a pessoa para ter mais elementos. Mas às vezes, quando eu percebo que quando eu desconfio que alguém está com um campo muito expandido, ou o contrário, quando o campo dessa pessoa está muito, muito, muito contraído, eu meço. Vou tirar uma prova aqui, eu meço. Aí não tem erro. O estado dela está refletindo o campo dela. E lógico, para atendimento vem muito mais pessoas com campo perigoso, né? O contraído. Porque se ela está reluzente ou, né, na plenitude, é muito mais difícil ela procurar um atendimento terapêutico. Muito mais pessoas com o campo não expandido nos procuram. E às vezes, gente, eu meço o campo de alguém e o campo chega a meio metro. Aí essa pessoa do meio metro já está num estado
preocupante, já provavelmente está em depressão. Ela já não tem energia para viver, para comer, para pensar, para sair, para ir para a rua. É aquela pessoa que já quer estar dentro de casa, quer trancar tudo, não tô afim. A energia dela já não permite mais. Que campo é matéria-prima, é quantum de energia. Se você tem 5 metros, você tem um quantum 5x. Se você tem 1 metro, você tem 1x de quantum. Quantum, power mesmo, matéria-prima, quantidade, quantum, pacote de energia, pacote de luz. Se você tem 5x de luz, você tem energia pra caraca, pra dar, pra vender, pra emprestar, pra ajudar outras pessoas. Se você tem 1x, você já não tem nem pra você. E se você está no meio metro, aí você já está num estado preocupante. E tem pessoas que têm 10 centímetros de campo, tá? E pode piorar? Pode. Do 10 centímetros pode abrir brechas. Essa pessoa, ela já está no meio metro, ela vai fazendo as escolhas erradas, ela continua se permitindo ser subtraída de energia, e ela continua conectada, plugada nos extratores de energia, e daqui a pouco já não é mais uma casquinha de 10 centímetros, já tem brechas, já tem buracos no campo. E aí nesses buracos entram os famosos obsessores, que existem, são reais, zoam a vida de um monte de gente, só que só entram num campo, num sistema de corpos de alguém se existir porta aberta, ou seja, campo com fenda. Se tiver um campo reluzente, expandido, não tem obsessor que entre. Então, de um jeito ou de outro, é sempre você. É você com você. Chega, mas eu tô assim porque o obsessor... o obsessor tá aí porque você foi se conectando a tudo que não presta, até ficar com um campo desse tamanhinho, com um monte de brecha, aí o obsessor se sentiu convidado a entrar. A porta está aberta. Aqui ninguém vai entrar na minha casa agora, a porta está trancada. Ninguém vai entrar. Se alguém quiser entrar aqui, vai ter que bater, vai ter que me pedir permissão para entrar. A porta está trancada. Agora, se tiver com a porta escancarada, que for no banheiro, sair, for lá para... Pode ser que alguém passe ali e se sinta convidado a entrar. A porta está aberta. Assim é o nosso campo. Assim é o nosso campo. É assim que a gente tem que tratar. Gente, o campo, ele deveria ser tratado. Hoje em dia as pessoas estão cuidando muito do corpo físico, e é maravilhoso isso, eu também cuido. Ou tem pessoas que cuidam muito da sua parte espiritual, mas desconsideram outros aspectos. Sabe o que a gente devia dar mais atenção na nossa vida? O campo. E o campo é o nosso ser total, é a totalidade. O campo vai ser um reflexo do meu físico, do meu emocional, do meu mental e do meu espiritual. São esses 4 corpos em equilíbrio, em saúde plena, que vão configurar um campo expandido, um campo harmonioso. E aí coisas maravilhosas começam a acontecer. E aí também vou para aquela máxima que eu sempre falo, né? Gosto de falar. Os problemas acabaram, os desafios da vida acabaram. Não, nunca vão acabar. Esqueçam isso. Esse aqui é o plano terra, é uma escola, e na escola tem provas. E na prova você passa ou você não passa. Você consegue a média ou você não consegue a média. Ponto. Assim é. Agora, uma prova, um desafio para alguém que tem um campo de 5 metros é uma coisa. A mesma prova, o mesmo desafio para alguém que tem um campo de 2 metros é outra. E a mesma prova, o mesmo desafio para quem tem um campo de meio metro é absurdamente difícil. E esse mesmo desafio, essa mesma prova para quem tem um campo de 30 metros, não é mais um desafio, uma prova. A pessoa ela nem enxerga, ela não consegue nem considerar isso um desafio, uma prova. Por quê? Porque ela é um ser que transcendeu, provavelmente está muito acima daquele acontecimento e nunca vai tratar aquilo como desafio. Esse ser que tem 30 metros de... Ô Elza, querida, tamo junto. Tamo tudo junto, gente. Vamos lá, 55 minutos.
Eu sei que fizeram perguntas aí pra cima, gente, mas eu fico falando aqui, eu não consigo, desculpem, tá? Eu não consigo conectar com as perguntas e manter a linha de raciocínio, tá? Se alguém quiser repetir alguma pergunta aqui, vamos usar esses últimos 5 minutos aí pra gente responder alguma coisa que ficou lá pra cima. Mas assim, ó, o que é importante a gente entender nisso, né? Esse campo ele é o responsável pelo bem-estar ou pelo mal-estar e por todos os resultados, positivos e negativos, tá? E ele é saudável, ele só é saudável e expandido quando ele tem equilíbrio nas duas polaridades, masculino e feminino, yin e yang. Por isso que é uma baita de uma bobagem. Tudo isso que estão pregando, tudo isso, todas essas narrativas, toda essa guerra dos sexos que estão tentando empurrar goela abaixo aí na cabeça das pessoas, né? Porque isso só desequilibra o yin e o yang das pessoas. E onde há desequilíbrio, há uma pessoa totalmente fraca, manipulável, sem energia, sem potência, sem discernimento, porque ela está em desequilíbrio das polaridades, que é aquilo que é mais importante, é ensinamento milenar, né? Então, onde há desequilíbrio nessas polaridades, não há força, não há estrutura, não há discernimento. E tudo que um sistema dominante, né, opressivo quer é que as pessoas não tenham estrutura, não tenham discernimento, não tenham. Aí chega a ponto de alguém se julgar uma vaca, um cachorro, um urso, né? Aí a gente está falando a gente está falando do extremo, do absurdo, da desconexão, da falta de estrutura, da falta de discernimento, da falta de senso de qualquer coisa. Por quê? Porque começa com o desequilíbrio do ser. Esses extremos, eles não começaram. A pessoa tá equilibrada hoje e amanhã ela acha que ela é um cachorro. Não é assim que funciona. Isso vai acontecendo. E como é que vai acontecendo? Com os chips, com os implantes, com as narrativas. As narrativas vão trazendo questionamentos que não era nem para estarem na mesa, né? Não eram para estarem na mesa. E vão levando as pessoas cada vez mais à desconexão. Essa desconexão chega num nível tal que ela daqui a pouco se sente coerente se julgando um cachorro, um bezerro, uma planta, sei lá. Já tem de tudo por aí, né? Gente andando com coleira no shopping, gente que quer ser considerada uma árvore, e por aí vai. Tudo isso parte, é o lado, é o extremo do desequilíbrio, que não começa ali, começa num simples questionamento de algo de verdades inquestionáveis. Tem verdades que são inquestionáveis. Tudo se questiona. Não se questiona tudo. Existem verdades que são inquestionáveis. Ponto. E aí pegam as verdades inquestionáveis e colocam essas verdades como mas por que tem que ser assim? Por que, né? Aí vem todas as narrativas, começa um processo de desequilíbrio grande, né? E lógico, fazem isso em pessoas mais vulneráveis, com menos idade, que ainda estão naquela... que querem seguir a onda dos amigos, tal, vão implantando, usam uma elite intelectual, uma pseudo-intelectual, né? Porque de intelectual essa galera não tem nada, para reforçar essas narrativas. Gente que anda de fralda, vi também isso, né? Um cara que 45 anos, casado e se considera um bebê, e a mulher faz mamadeira para ele, fralda, não sei qual que é mais doido, né? Se é ele ou se é a mulher. Enfim, tudo isso começa com o desequilíbrio do ser. Um ser em equilíbrio não faz isso, né, gente? Um ser em equilíbrio jamais ele vai chegar num ponto desse de insanidade mental, né? Tudo isso são produtos de uma sociedade que está adoecida por conta de desequilíbrio de polaridade. Lógico que não é só isso, mas o desequilíbrio das polaridades, do masculino e do feminino, eles são responsáveis direto por tudo que está acontecendo na nossa sociedade hoje. E ele está sendo desequilibrado intencionalmente, maldosamente, por essa
corja aí que coordena o planeta, e nós temos que nos rebelar contra isso, gente. E a maior forma de rebelar contra isso é a gente se manter em equilíbrio. Porque se você se mantiver em equilíbrio, não precisa ir para a rua e pintar a cara, não. A gente já viu que isso não adianta, é até perigoso. Mas você tem que se manter estruturado, você tem que se manter harmonizado o máximo que você puder. Você tem que se manter não vulnerável a isso que desequilibra. O máximo que você puder. Porque, de novo, um ser humano em equilíbrio não vira fantoche. Não vira fantoche. Ele vai ter suas escolhas, ele vai ter seus erros, vai ter seus desafios, mas ele não vai virar um fantoche. Porque quem é que vira fantoche? Quem é que vira joguinho de manipuladores? Quem não tem menor senso, menor estrutura, menor equilíbrio de nada. Então, vou finalizar por aqui, que já deu 60 minutos. Vou comer, que eu tô com fome. De novo aqui, gente. Alquimia Pessoal online, dia 12 de agosto, das 9 às 19 horas. Vamos falar sobre tudo isso, sobre campo, como expandir campo, como manter esse campo lá em cima, tá? Pelo Zoom. E quem quiser aí informações, manda direct, né? A gente manda o link de inscrição. Se alguém perguntou, acho que ali em cima é R$270, tá? Esse curso. Alquimia Pessoal online. Dia 12 de agosto, das 9 às 19, pelo Zoom. E eu vou estar no Rio Grande do Sul, agora, em agosto, com a fluxoterapia, camisa linda, né? Em Passo Fundo, dias 19 e 20, e em Flores da Cunha, 26 e 27. Então vão ter dois fluxoterapia no Rio Grande do Sul, tá? Aí é presencial, né? A fluxoterapia não tem online, é só presencial. Em Passo Fundo, 19 e 20. Flores da Cunha, 26 e 27. Vou postar também amanhã. Quem quiser também link, informação, eu mando tudo aí pelos direct. É só pedir pra gente aqui, ou pra Jaque ali, né? Que a Jaque que tá aqui, ó, o comentário fixado. Pode pedir pra ela direto que ela passa lá pra vocês. Tá bom? Meus amores, beijo no coração. Vamos que vamos. Boa noite, bom descanso. E bora manter esse equilíbrio aí, cuidar desse equilíbrio. Cuide de vocês, cuide para manter essa harmonia das polaridades aí, que você vai ter uma vida, com significado, uma vida com propósito, uma vida com desafios, com dificuldades, com tempos bons, tempos ruins, com vitórias, com fracassos, com sucessos, com insucessos, como todo mundo. Mas você vai ter uma vida bacana, com significado, uma vida que anda, que evolui, uma vida que você vê 2 anos depois, você vê quanto que você evoluiu. 10 anos depois, nossa, eu sou outro ser humano. Mas por quê? Porque você trabalhou esse equilíbrio o tempo todo. Onde não tem esse equilíbrio, não tem evolução, só tem porrada. Só tem. Aí é o crescimento na dor, é só na dor. E a gente não veio aqui para isso. A dor já vai fazer parte da vida em algum momento. Ela vai fazer. É dessa esfera aqui. É desse nível de consciência. É desse plano de consciência que a gente está vivendo. A dor já faz parte dele. Mas nós podemos optar por ter muito menos dor e muito mais consciência. Aprender muito mais, evoluir muito mais no amor. Só que se a gente não escolhe isso, e pela via do equilíbrio, pela via do equilíbrio das polaridades, do crescimento através de estudo, através de tudo aquilo que nos conecta às altas frequências, a gente vai necessariamente aprender pelo viés da dor, da porrada, né? Não, né? Não, chega, né? O mundo já se encarrega de trazer coisas difíceis pra gente. A gente não precisa buscar elas, conectar com elas. Tá bom? Beijo, tá? Valeu. Boa noite. Até mais.